só queria mencionar uma pequena coisa. I received a little note from someone, Eu recebi um bilhetinho de alguém and this is what it says in the first sentence in Portuguese. e diz assim em português: Sua bênção, Padre Rufo, sua bênção. Ontem, me comovi. Ontem me comovi com o seu testemunho quando falou na sua mamãezinha. And this note accompanied this little gift that lady gave. This note was with this gift. Então, esse bilhetinho veio com esse presente. And when I go back to London, I want to give this gift, which has some chocolates inside. Quando voltar para Londres, eu quero dar esse presente, essa caixinha que tem alguns chocolates, to a lady who has perhaps helped me the most in my ministry in the last 20 years. Para uma senhora que tem me ajudado, que é a que mais tem me ajudado nesse ministério nos últimos 25 anos. And she was supposed to be coming here to help me in giving this program. Estava previsto que ela viesse para ajudar nesse retiro. Well, her name is Erica. O nome dela é Érica. Last year when she came to Brazil, o ano passado, quando ela veio ao Brasil, she was helping me in other programs at Aparecida and at Valinhos. Ela nos ajudou nos outros encontros que nós fizemos em Aparecida, em Valinhos. But she could not come to Cachoeira Paulista. Mas não pôde vir, infelizmente, à Canção Nova. Because she discovered that her cousin was in Argentina. Porque ela descobriu que a sua prima estava na Argentina. And her cousin and she were children when they were separated in the war 55 years ago. E ela e a sua prima eram pequeninhas quando se separaram por causa da guerra 55 anos atrás. Primas. Primo. And the families were not on talking terms. There was sort of separation between the families. E as famílias foram então tragicamente separadas. Between Erica's father and this man's father. E entre esse primo, o pai desse primo e o pai da Érica. And from that time up to now, he had never written to their cousins in Austria. E desde aquela época não tinha escrito para seus primos na Áustria. And she felt maybe it was due to some misunderstanding. E ela sentia que devia ter acontecido algum mal-entendido. Because she, Erica, and her father had written many letters to him, but he had never replied. Porque tanto a Érica como o pai dela tinham escrito diversas cartas ao primo e nunca houve uma resposta. And she asked me whether she could go to see a cousin or whether she should come here to Canção Nova. E naquele ano ela perguntou se ela deveria ir visitar o primo ou se ela deveria ficar aqui com o Padre Rufus acompanhando o encontro do ano passado. I said it's more important for you to bring inner healing to your own cousin than to bring inner healing to the Canção Nova. Então eu disse, é importante que você vá visitar o seu primo e faça uma oração de cura interior por ele. I said, Lord is calling you first to minister to your own family. Como que para dizer, o Senhor o chamou a cada um de nós em primeiro lugar para trazer a cura para os nossos familiares. She found it very difficult not to come here. Ela ficou triste de não poder vir aqui. But she went to her cousin's place in Argentina. Mas ela foi para essa cidade da Argentina onde estava o seu primo. And there was a beautiful reconciliation between them. E houve uma linda reconciliação entre eles. After about 50 or 55 years. Depois de 55 anos. This year again, she was supposed to come to Canção Nova. Este ano novamente a gente supunha que ela viria também.
But there were some problems in the family, mas ela teve outros problemas na família. and she asked me what she should do. E ela me perguntou, padre, o que eu faço? I said, do what the Lord tells you to do. E eu disse, faça aquilo que o Senhor disser para você But fazer. here again, I feel the Lord is calling you first to minister to your own family. Mas novamente eu digo para você que eu acho que nós somos chamados primeiro para ministrar na família. She had bought a ticket to come here, Já tinha pego os bilhetes aéreos para vir para cá. and just 2 or 3 days before coming here, she cancelled her ticket. E apenas 2 ou 3 dias antes de vir, ela cancelou a sua passagem. I know that she was so much eager at this whole few months to come here. Eu sei que ela estava muito ansiosa para vir para cá, em todos esses meses que a gente estava negociando com eles. And she was constantly in communication with Cansanova and with Vinicius. E ela estava sempre se comunicando com a Canção Nova e comigo. And therefore I want to mention publicly that, the Lord will bless her for making the decision. E então eu quero fazer essa menção pública de que com certeza o Senhor vai abençoá-la por ter feito essa decisão. And we hope one day she will come to Brazil, to Cansanova, to speak from her own experience. E esperamos que ela possa vir logo ao Brasil, a Canção Nova, falar da sua experiência. She's perhaps one of the greatest world authorities I know on new religious movements. Ela é talvez uma das maiores autoridades que eu conheço dessas novas seitas e movimentos religiosos, seitas, né? Yes, sectors. And especially for movements that have the origin in Indian philosophy and religion. Especialmente os movimentos que tiveram origem na filosofia hindu. She is the secretary of our International Association of Exorcism. Ela é secretária da Associação Internacional de Exorcistas. And she had helped me twice to organize the Pan-European Conference on Deliverance. E ela está nos ajudando a organizar a Conferência Pan-Europeia de Libertação. She also has founded 2 or 3 houses for healing of drug addicts in India. Também fundou 2 ou 3 casas de recuperação de drogados na Índia. So when I go back, I will tell her that all of you have been praying for her and her family in her absence. Então quando eu voltar, eu vou dizer que todos vocês estão rezando por ela na sua ausência. And I hope one day she'll come, because what she has to say, I feel, is very important, especially from Brazil. E eu espero que ela possa vir, porque o que ela tem a dizer, tenho certeza que vai ser muito importante para o Brasil. Because she will speak from a knowledge and with authority. Porque ela vai falar sobre o seu conhecimento, em autoridade do seu conhecimento. So I'll give this heart to her as if from you. Vou dar esse coração para ela como vindo de vocês. The second question I'm going to answer about inner healing. A segunda questão que eu gostaria de responder a respeito da cura interior is how to know whether I need inner healing. É como eu sei que eu preciso de cura interior. And if I need inner healing, how to pray for inner healing. E se eu preciso de cura interior, como rezar pela cura interior. And this is the whole question of discernment. Essa é a situação, a questão, a causa do discernimento. Of diagnosis. O diagnóstico. If you go to a doctor with a fever, se você vai a um médico com febre, he will not give you medicine at once. Ele não vai lhe dar medicamento de imediato. He will first want to find out the cause of that fever. Ele primeiro vai tentar descobrir as causas da febre. It may be typhoid, it may be malaria. Pode ser tifo, pode ser malária. And then he'll give you medicine. E então ele vai te dar um medicamento. If in the medical field diagnosis is so important, se no campo médico o diagnóstico é tão importante, muito mais importante deve ser um diagnóstico para ajudar a cura de uma pessoa, a cura espiritual ou emocional de alguém. And therefore I'm going to give this talk, and the first talk tomorrow morning. Então no ensino no ensino de amanhã cedo, on this whole point of discernment, vai ser todo ele nesse ponto do discernimento, of diagnosis, do diagnóstico.
So, how to know whether I need inner healing? Como saber então se eu preciso de cura interior? And where I need it? E aonde eu preciso? A simple way is to put before you 3 steps. Uma maneira fácil, uma maneira simples é colocar-se diante desses 3 passos. And these are the steps I'm going to spell out today. E é os passos que eu vou falar hoje. To find out whether I need inner healing and where I need it. Encontrar, descobrir quando eu preciso de cura interior e aonde eu preciso. The first step is to note down the symptoms of your problems. Primeiro passo é tomar nota dos sintomas. Make a note of that. Anote aí para você aprender. So this is the first step. Note down your symptoms. Então esse é o primeiro passo, tomar nota dos sintomas. Make a note of things which are observable to you and to others externally. Tomar nota de coisas que você ou alguém This is what the doctors observa, do. alguém de fora, você ou alguém de fora observa. This is what the doctors do. É o que os médicos fazem. They will look at your eyes. Eles vão olhar para os seus They will olhos, look at your tongue. vão olhar para a sua língua, They will find your pulse. vão sentir o seu pulso, They'll find your temperature. vão medir a sua temperatura, Things which are observable quickly and externally. coisas que são observáveis com rapidez e que são sinais externos. In the same way, in dealing with inner healing, Da mesma maneira, quando você lida com cura interior, we have to begin first with external things. nós também precisamos começar com esses sinais externos, Things which are observable. coisas que são observáveis. That is even the process of learning in the schools, in children, in teaching children. É como no processo de aprendizado nas escolas, do ensino das crianças. Namely, you go from the concrete to the abstract, Normalmente você vai do concreto para o abstrato, from the known to the unknown, do conhecido para o desconhecido, from the particular to the general. do particular para o geral. So this is how we begin, by what we see externally. Então é assim que a gente começa, pelo que a gente vê externamente. So what symptoms? Quais sintomas? First of all, your physical symptoms. Primeiro de tudo, os seus sintomas físicos. Note down things happening in your body. Tome nota das coisas que estão acontecendo no seu corpo, The pains you are suffering from. as dores que você tem sentido, In your head or your back or wherever. na cabeça, nas costas ou em qualquer lugar. The fever you may be having. Talvez a febre que você esteja Things like vivendo. not sleeping well at night. Coisas que fazem você não se sentir bem. The sicknesses you have been having. A doença que você está apresentando. Often when people come to me with their problems, Frequentemente quando as pessoas vêm até mim com seus I problemas, ask them to let me have the medical diagnosis. às vezes eu peço que elas me deixem ver o seu prontuário médico, The medicines they are taking, os remédios que está tomando, to let me know the diet that they are having. para que eu saiba, que me deixem saber qual é a dieta que eles estão fazendo. Therefore, the more information I have of their physical state, the better is the diagnosis. Portanto, quanto maior o número de informações que eu tiver a respeito do seu estado físico, melhor será o diagnóstico. Suppose you tell me they got a headache. Suponha que ele me diga que você está com uma dor de cabeça. Often, if I have time, Sempre, quando eu tenho tempo, I will ask them questions like, how often do you get this headache? eu frequentemente vou fazer perguntas tipo: com que frequência você tem dor de cabeça? When did this headache start? Quando começou essa dor de cabeça? Which part of your head you get it? Que parte da cabeça dói? What type of pain you have? Que tipo de dor você tem? All such questions. Todo tipo de pergunta. But everything I ask is for me a way of knowing the person's deep inner problems. E qualquer pergunta que eu faço é uma maneira de saber quais são as causas profundas dessa Now, obviously, necessidade de cura. when we're dealing with individuals, we won't have time to ask all these questions. Claro que quando a gente está tratando individualmente, muitas vezes a gente não tem tempo de perguntar tudo isso. That's why we give information and teaching about that
to many people at a time. Por isso que não dá para a gente fazer perguntas, informações, esse tipo de perguntas para muitas pessoas ao mesmo tempo. Even for example, say you have a stomach problem. Mesmo, por exemplo, se você tem um problema no estômago, The type of pain you have in your stomach, o tipo de dor que você tem no the estômago, exact spot in the stomach we have pain, se é uma dor num ponto localizado, is for us an indication of the type of emotional and spiritual problem you have. pode ser uma indicação do tipo de problema emocional e espiritual que você tem. Then also note down your emotional symptoms. Então você vai tomar nota, em seguida você vai tomar nota dos seus sinais, sintomas emocionais. A simple way to do that Uma maneira simples de fazer isto is when I ask a person, é quando eu pergunto à pessoa: I said, tell me when you're alone by yourself, diga-me, quando você está sozinho, what do you feel the most? o que você sente mais? What is your predominant emotional feeling? Qual é o sentimento emocional predominante? And that information is a vital clue to knowing a person's deep inner problems. E essa informação é muito importante para descobrir o problema emocional. Then even note down your attitudes in life. E também as suas atitudes na vida. Attitudes are built up over a period of time. Atitudes que são construídas, que aparecem num período determinado do tempo. For example, Por exemplo, one person may be very critical about everything. uma certa pessoa pode ser uma pessoa crítica sobre todas as coisas. Another person may allow anything to happen. E a outra pessoa pode ser aquela que deixa as coisas acontecerem. Both these are wrong attitudes. Todas as duas atitudes são erradas. The correct attitude is somewhere in the middle. A boa atitude é aquela do equilíbrio. And therefore a person's attitudes is an indication of his inner self and inner problems. Então a atitude de uma pessoa é a indicação daquilo que vai no seu interior. To note down a person's behavior patterns, Veja, por exemplo, os padrões de vida da pessoa. how he normally behaves, Como the patterns of behavior, padrões the way he behaves. padrões de comportamento. Yeah. For example, one person may get angry for no reason. Por exemplo, uma pessoa que fica nervosa sem razão. He may get angry for no reason. Fica brava sem razão. Another person will not be provoked by anything. A outra pessoa que não se afeta com nada. Both these are wrong attitudes. As duas atitudes são I'm sorry. extremas. Both these are wrong ways of behaving. As duas atitudes são formas erradas de comportamento. The correct is somewhere in the middle. O correto é alguma coisa no centro. Therefore, I need to know all types of symptoms. Portanto, eu tenho que saber todos os tipos de sintomas. For example, Por exemplo, a child, one of your children may be always telling lies. uma das suas crianças pode ser que está sempre dizendo mentira. And often what do? E com frequência o que você faz? You may punish that child. Você vai punir aquela criança. Worse still, you will say you're a liar. Pior ainda, você vai chamar ela de mentirosa. And both these things are wrong things. As duas coisas estão erradas. The child may be telling lies not because he wants to tell lies, but it is a symptom of a deeper problem. Talvez aquela criança esteja dizendo mentiras não porque ela gosta de dizer mentira, mas porque é um sintoma de um problema mais profundo. Maybe in the eyes of God, there's no sin in the child telling lies. Talvez aos olhos de Deus não há pecado nenhum numa criança dizer mentira. Telling lies is not a problem. Dizer mentira não é o problema, It is a symptom of a problem. é o sintoma de um problema. Have you understood what I'm saying? Está bem claro o que foi dito? How often people come and tell me, Father, pray for me, I have depression. Com quanta frequência as pessoas vêm para mim e dizem: Padre, reze por mim, para a minha depressão. Depression is not a sickness. Depressão não é doença, It's not a problem. não é problema. It's only a symptom of some other problem. É somente um sintoma de um outro problema. The problem is people often are coming to me only with symptoms. O problema é que as pessoas normalmente vêm até mim somente com os sintomas. And I do not know what to do with them. Eu não sei o que fazer com isso. And therefore we have to go beyond the symptoms. Então nós temos que ir além dos sintomas. Suppose a child steals things. Suponha que uma criança rouba coisas. The parent may punish him.
O pai talvez vai querer puni-la, may beat him. pode bater nela. And the child does not know why the parents are beating E him. a criança não sabe por que os pais estão batendo nela. Worse still, the brothers and sisters will say you're a robber. Pior ainda, os pais podem chegar e dizer você é um ladrãozinho. And the child is hurt very much. E a criança vai ficar muito ferida, But is not aware of what it's doing. porque não está percebendo o que está fazendo. You know, like even stealing things called kleptomania is only a symptom of a problem. Assim como roubar as coisas, como é que chama essa doença? Cleptomania, obrigado. É só um sintoma, não é uma doença. Therefore, we must note down all the symptoms, but don't stop there. Nós precisamos então tomar nota de todos os sintomas, mas não vamos parar aí. Just like a good doctor, Como, por exemplo, um bom médico. he will know all the symptoms of a person's problem, Ele vai conhecer, ficar sabendo todos os sintomas de uma pessoa, but he will not give the medicine immediately. mas também não vai dar o remédio imediatamente. He will go deeper. Ele vai às vezes mais profundamente. From his experience, he will know of what sicknesses are these symptoms the signs of. A partir de sua experiência, ele vai então começar a descobrir quais são as doenças que têm aqueles sintomas. And often the same symptoms may point to different diseases. E com frequência, os mesmos sintomas apontam para doenças diferentes. For example, fever may be the result of typhoid, may be the result of malaria, Por exemplo, a febre pode ser um resultado do tifo, da malária. and a good doctor needs to go back to his own experience to know from his own knowledge how to find out the sickness. Então, um bom médico tem que usar toda a sua experiência para descobrir qual é aquele sintoma, o que está mostrando para ele. How many people have told us in these few days when they brought somebody who was sick to us, Quantas pessoas nos disseram nesses dias, trazendo alguém doente, saying that doctors do not know what is a person's problem. dizendo o médico não sabe qual é o problema dela. They see the symptoms, Estão vendo os sintomas, but they do not know what is the sickness. mas eles não sabem qual é a doença. So the first step is note down your symptoms. Então, o primeiro passo, tomar nota dos sintomas. The more information you give, the better. Quanto mais informações conseguir, melhor. By the way, when you start writing all these things, A propósito, quando você começa a escrever essas coisas, those papers had to be kept with you. Don't put them in the box. quando você escrever todas essas coisas, é para você guardar o papel, não é para colocar na caixa nem para entregar para o Vinícius. I will tell you what to do with them later Eu on. vou dizer para vocês o que fazer com os papéis depois. So that's the first step. Então, esse é o primeiro passo. What's the second step? Qual é o segundo? Go beyond the symptoms and find out your real emotional problem. Vá além dos sintomas para descobrir seus reais problemas emocionais. I repeat, Vamos repetir. go beyond the symptoms Vá além dos problemas, dos sintomas, and discover your real emotional sickness. e descubra a sua verdadeira doença emocional. But obviously, first I must admit that I am sick. Mas claro, antes de tudo eu tenho que admitir que eu estou doente. I must admit that I have a Eu problem. tenho que admitir que eu tenho um problema. Well, if don't have a problem, then you don't have to go further. Então, se você descobre que não tem problema, você não precisa ir adiante. When Martha and Mary, the sisters of Lazarus, Quando Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, realized that the brother was very sick, perceberam que o seu irmão estava muito doente, what was the message they sent to Jesus? qual é a mensagem, o recado que elas mandaram para Jesus? They said, Lord, the one whom you love is sick. Elas disseram: Senhor, aquele que você ama está doente. The problem, he is sick. O problema, ele está doente. Solution already is there, but Lord, you love him. E a solução estava logo ali. But first- Aquele que você ama. But first you have to admit you have the problem. Primeiro você precisa admitir que você tem um problema. And that's why I need, as it were, to be honest with myself to find out my problem. Então, por isso que, em uma palavra, eu preciso ser honesto comigo mesmo para descobrir o meu problema. I was giving a retreat to the priests in Tanzania, Eu estava dando um retiro para padres na Tanzânia. and at the end I was conducting a healing service in the cathedral, E no final eu estava conduzindo uma oração de cura na catedral. and there was a girl that was brought by some nuns for prayers. E havia uma jovem
que tinha sido trazida por algumas irmãs freiras para que rezasse. She must be 17 or 18 years old. Ela tinha talvez 17, 18 anos. And therefore when she came to me, I asked her, what do you want me to pray for? Então quando ela veio até mim, eu perguntei, para o que você quer que eu reze? What is your problem? Qual é o seu problema? She says, I have no problem. Ela disse, eu não tenho problemas. Then I said, what have you come for? E eu perguntei, por que você veio? She says, I've come for a blessing. Falou, eu vim porque eu quero uma bênção. I told her jokingly, well, I don't give blessings, I don't give curses either. Eu disse, eu não dou bênçãos e também não dou maldições. As a joke, of course. Brincando, é claro. So I said, you know, we all have problems. Então, você percebe, todos temos problemas. Even I have a problem. Mesmo eu tenho problemas. So tell me what is your problem. Então eu perguntei, qual é o seu problema? He says, no, I have no problem. Ela disse, não tenho nenhum problema. Then what do you want me to do? E eu perguntei, o que você quer que eu faça? He said, you just pray in general. Você reza assim, de forma geral. So, well, I prayed for her. Então eu rezei por ela. And as I was praying for her, I noticed something was happening to her. E enquanto eu estava rezando, eu percebi que alguma coisa estava acontecendo com ela. She seemed to be getting all choked up. Tentando estancar a sua respiração. Something was happening to her throat. Alguma coisa estava acontecendo na sua garganta. And suddenly I realized E de repente eu percebi that what was happening to her was what happened to Zachariah in the gospel. que o que estava acontecendo com ela era exatamente o que aconteceu com Zacarias no Evangelho. When Zachariah came to the temple and prayed for the gift of her son, Quando Zacarias veio ao templo, rezou pelo dom do seu filho, because he and his wife were old and they could not bear children. porque ele e sua esposa eram velhos e não podiam mais ter criança. But when God told him that his wife would bear a son, when God told him Quando Deus disse a ele that his wife would conceive a son, que sua esposa conceberia, he found it difficult to believe. ele ficou com dificuldade de acreditar. It does often happen with people even today. É a coisa que acontece com frequência com as pessoas ainda hoje. It has even happened during these days. Que tem acontecido conosco nesses dias. A person will come to us for A prayers, pessoa vem para nós para oração and after praying for the person, e depois de rezar pela pessoa, they will ask me, vai me perguntar: Father, will I be healed? Padre, eu serei curado? So I said, now you have undone all my prayer. Então eu digo, você agora está sempre na minha oração. Or they will say, or they will tell me, after praying for them, they will tell me all the problems all over again. Ou então, depois da gente ter rezado, a pessoa vem e fala novamente todo o problema de novo. They're so much involved in the problems, they don't have the faith that God will heal them. Estão tão envolvidos no problema que não têm fé de que Deus vai curar. That's what happened to Zachary. É o que aconteceu com Zacarias. He did not even listen to God telling him properly that he would have a son. Ele nem ouviu direito Deus dizer que ele teria um filho. He was still involved so much in his problem. He was only saying, I have a problem, I have a problem. Ele estava tão envolvido no seu problema que ele só sabia dizer, eu tenho um problema, eu tenho um problema. And what happened to Zachary? O que aconteceu com Zacarias? The Lord struck him dumb. O Senhor tampou a sua voz. So I felt what was happening to this girl is what happened to Zachary. Eu senti que o que estava acontecendo com aquela menina era o que tinha acontecido com Zacarias. And I told her, do you know what is happening to you? E eu disse, você sabe o que está acontecendo com você? The Lord has struck you dumb. O Senhor está tampando a sua voz. Because you have come here asking the Lord to help you. Porque você veio até aqui pedir ao Senhor que te ajudasse. And then you're telling, I don't have any problem. E você está dizendo a Ele que não tem problemas. So now I'm asking you, do you have a problem? Então agora eu estou perguntando para você de novo, você tem um problema? Since she could not speak, she asked for a paper. Então, como ela não podia falar, ela pediu um papel. And she wrote there, E ela escreveu, I have no problem. eu não tenho problema. Very stubborn. Incrível. I said, you have a problem, at least this one now. Eu disse para ela, você tem um problema, pelo menos esse agora. She wrote again on the paper, no, I have no problem. Ela escreveu de novo no papel, não, eu não tenho problema. I told his nuns who had brought her, Eu disse para as irmãs, para as freiras que a trouxeram, you better take her aside é melhor vocês saírem and convince her to say that
that she has a problem. Levem ela de lado e convençam que ela tem um problema. Otherwise, she will remain like this. How long, I don't know. Ou então ela vai permanecer dessa maneira, não sei por quanto tempo. Of course, the nuns did not bring any more girls after that. Claro que as irmãs não trouxeram mais nenhuma menina depois disso, né? But after some time, they brought this girl. Mas depois de algum tempo trouxeram a menina. And then I asked her for the third time. Então eu perguntei a ela a terceira vez. Do you have a problem? Você tem um problema? Since she still could not speak, como ainda ela não conseguia falar, she wrote on the same paper, ela escreveu no mesmo papel, the words, as palavras, yes, I have a problem. Sim, eu tenho um problema. And the moment she put a full stop at the end, her mouth opened and she could speak. Assim que ela colocou o ponto final no papel, a sua boca se abriu e ela podia falar. I'm not saying this thing will happen to you. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com vocês. But it could. Mas pode. It's not everybody that comes to me and I pray for them get healed. Não é todo mundo que vem até mim para pedir oração. Quite many people become worse. Muitas pessoas ficam pior. Either because they are not prepared to bring the real problem to the Lord, especialmente porque elas não estão preparadas para trazer o seu problema na frente do Senhor, or they are not prepared to remove a block to the healing. Ou então elas não estão dispostas a remover os bloqueios para a cura. They are not prepared to repent or to forgive. Não estão preparadas para se arrepender ou para perdoar. Often sometimes when the person comes and I know they are not ready to receive the healing, I pray for the person. Com frequência, quando a pessoa vem e eu percebo que ela não está preparada para receber a cura, I may put my hand on the person's head, eu ponho a minha mão na cabeça da pessoa, but I'm not praying. Mas não estou rezando. But I'm afraid if I pray, something may happen. Porque tenho medo que se eu for rezar, alguma coisa vai acontecer. Rather, I pray, I say, Lord, help this person to be ready, to be prepared to receive your healing. Eu rezo pedindo ao Senhor, Senhor, prepare essa pessoa para que ela possa receber a cura. That's why first I must admit I have a problem. Então, a primeira coisa que eu tenho que admitir, eu tenho um problema. What's the first step in the Alcoholics Anonymous program? Qual é o primeiro passo no programa dos Alcoólatras Anônimos? The first step is when the alcoholic says, o primeiro passo é quando o alcoólatra diz, I have no control over my alcohol. Eu não tenho controle sobre o álcool. I'm powerless over alcohol. Eu sou dependente do álcool. Often an alcoholic will say, com frequência um alcoólatra vai dizer, oh, I can stop my drinking when I want. Eu paro de beber quando eu quiser. Which means never. Ou seja, nunca. He has to say, I cannot stop it. Ele precisa dizer, eu não posso parar. On my own. Por mim mesmo. I'm powerless over alcohol. Eu não tenho força contra o álcool. And more than that, the first step of the AA program says, mais do que isso, o primeiro passo do programa do AA, my whole life has become unmanageable. Diz que toda a minha vida vai ficar sem que eu possa governá-la por mim mesmo. My whole life is in a mess. Minha vida inteira está uma bagunça. Often an alcoholic will say, com frequência um alcoólatra dirá, my only problem is my drinking. Meu único problema é a bebida. But for the rest of my life I could easily be canonized as a saint. Mas o restante da minha vida eu posso até ser canonizado como um santo. Só a bebida só. He has to say, my whole life is in a mess. Não, ele vai ter que dizer que a vida dele está uma bagunça. That's why before we even pray for healing, we should be aware. É por isso que antes que a gente reze pela cura interior, nós precisamos ter certeza of what Jesus teaches us in the parable of the Pharisee and the publican. O que Jesus nos ensina na parábola do publicano e do fariseu. In many ways, this is the basic parable for Christian life. De muitas maneiras de ver, essa é uma parábola básica para a vida cristã. When the Pharisee came into the temple, quando o fariseu entra no templo, what did he do? O que ele faz? He went right up to the altar. Ele vai direto lá para frente no altar. He stood up before God. Fica em pé diante de Deus. He looked up at God.
Olha para cima para Deus. He put his hands towards God. Põe as suas mãos para Deus. And he began to pray in this way. Ele começa a rezar desta maneira. Lord, you know how much I pray. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu rezo. You know how much I fast. O Senhor sabe o quanto eu jejuo. You know how good I am. O Senhor sabe o quanto eu sou bom. I'm better than everyone. Sou melhor que todos. I'm definitely better than that publican. Sou até melhor, muito mais do que aquele publicano. But as the publican remained outside the temple, Mas o publicano fica do lado de fora do templo, he knelt down. ajoelhado, He looked at the ground. olhando para o chão, He struck his breast with his hands. batendo no peito com as mãos. And his prayer was just one. E a sua oração é esta: Lord, help me. Senhor, ajuda-me. My whole life is in a mess. A minha vida toda está numa confusão. Jesus said it was a publican that went home healed, Jesus diz, é o publicano que voltou para casa curado, and not the Pharisee. e não o fariseu. And therefore the very first step to receive the Lord's healing Então o primeiro passo para receber a cura do Senhor is a step of honesty, é o passo da honestidade, the step of humility, o passo da humildade, to say, Lord, I am sick. para dizer, Senhor, eu I estou have a doente. problem. Senhor, eu tenho um problema. I need you. Eu preciso de você. I went to pray over a man in the hospital Eu fui rezar por um homem no hospital, whom I knew quite well. uma pessoa que eu conhecia bem, And he was an alcoholic. e era um alcoólatra. And his family members told me, Father, he does not have more than 3-4 days to live. E a sua família havia me dito, padre, ele não tem mais do que 2 ou 3 dias de vida. So I asked him how you are. E eu perguntei para ele, como é que você está? Oh, he said, I'm all right. Ele disse, tá tudo bem. Only I have a little pain in my stomach. Eu só tenho uma dorzinha no estômago. Within 2 or 3 days, I will be discharged from the hospital. Em 2 ou 3 dias eu vou receber alta do hospital. After 3 days, he was discharged from the hospital Depois de 3 dias ele recebeu alta do hospital for the cemetery. para o cemitério. But even then, he would not admit that he was an alcoholic. Então até o final ele não admitiu que ele era um alcoólatra. Therefore, I must admit that I have a problem. Portanto, eu preciso admitir que eu tenho um problema. And then I need to find out what is the greatest problem of my life. Então eu tenho que descobrir qual é o problema maior na minha vida. Before I speak about the problems that we have, Antes de eu falar sobre os problemas que nós temos, I'd like to share with you a secret. eu gostaria de partilhar com vocês um segredo. A secret which is not copyright. Um segredo que não está registrado com copyright. Não tem problema. Often when I don't have much time to help a person, Com frequência, quando eu não tenho muito tempo para ajudar uma pessoa, and they want to tell me many e things, eles querem, a pessoa quer me contar muitas coisas, muitas I histórias. said, well, that you leave for the retreat or for later on. Então vamos deixar para depois. I said, but now I'm just asking you one question. Mas no momento eu vou fazer só uma pergunta. Tell me what has hurt you the most in your life. Diga-me o que é que te feriu mais na sua vida. What is your greatest problem? Qual é o seu maior problema? And often they will tell me not what has hurt them most in their life, but what has hurt them second most. E com frequência eles vão me dizer não aquilo que os feriu mais, mas o que os feriu mais em segundo lugar. And that's why they will not be healed. E por isso não são curados. Because they find it too difficult to say what has hurt them the most. Porque eles encontram tanta dificuldade em dizer o que te feriu mais. Maybe they have forgotten it. Talvez tenha até esquecido. Forgotten because they didn't want to have it in their mind anymore. Esquecido porque tem medo de manter aquilo na mente. But unless they say it, they will not be healed. Mas enquanto não disserem, não serão curados. Already in these few days, quite a few people were able to be freed and healed, because finally they said, this is what has hurt me the most in my life. Mesmo nesses dias aqui, nós vimos casos de pessoas que só foram curadas quando finalmente, só foram libertas quando finalmente disseram aquilo que mais as feria. This is what I did, which was the most wrong thing I did in my life. Qual foi a coisa mais errada que fiz na minha vida? So once I know what has hurt me most in my life, then I can find out my emotional problems. Então, uma vez que eu descubro qual é a coisa mais errada, o maior problema, então eu estou pronto para
para a cura interior. So now I will speak to you about the 4 great emotional problems we all have. Então vou falar com você agora sobre os 4 maiores problemas emocionais que nós temos. But before we speak on those problems, let us stand up and take a hymn. Vamos então, antes de começar com esses 4, vamos levantar e cantar uma música. Will you sing? Okay, I will begin singing in English and then you'll continue singing in Portuguese. Não, vem aí, fica aí. Ele quer que você aprenda a música. Give me F, Fá. Bota um F aí, um Fá. Because this afternoon when you are singing something, porque essa tarde quando vocês estavam cantando uma canção, I was reminded of the same hymn I used to sing many years ago. Eu me lembrei de um hino semelhante muitos anos atrás. So I will sing to you first in English, then you sing it in Portuguese. Vou começar cantando em inglês, depois vocês continuam em português. Cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink of thy river, O Lord. Cause me to live in thy spirit, O Lord. Cause me to come. Cause me to drink. Cause me to live. Pode ir lá, vamos lá. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, beber. Faz-me beber, viver. Faz-me viver. Mais uma vez. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, beber. Faz-me beber, viver. Faz-me viver. Sit down. Pode sentar. What therefore are the 4 great emotional problems we all have? Então, quais são os 4 problemas emocionais que todos nós temos? And the first, the most important for most people, is that of rejection. E o principal, mais importante para todas as pessoas é a rejeição. Before I speak on that, I want to mention the other 3 so that you have the complete picture before you. Antes de falar somente sobre a rejeição, eu vou falar dos 3 para que você tenha um quadro geral do que nós vamos tratar. The second is feelings of guilt. O segundo são os sentimentos de culpa. The third is feelings of inferiority. O terceiro são os sentimentos de inferioridade. And the fourth is fears. E o quarto são os medos. Rejection is in my relationship with people. Rejeição no meu relacionamento com as pessoas. Guilt is in my relationship with God. Medo no meu culpa no meu relacionamento com Deus. Feelings of inferiority is in my relationship with my own self. Inferioridade, sentimento de inferioridade no meu relacionamento comigo mesmo. And fears are in all relationships. E medo em todos os 3 relacionamentos. In many ways, the greatest emotional problem men have is that of rejection. De muitas formas, o problema principal de relacionamento que as pessoas têm é o medo rejection. É o sentimento de rejeição. How did rejection come into my life? Como que a rejeição vem à minha vida?
It comes when I feel I'm not loved and not accepted by those from whom I expect love and acceptance. Ele vem quando eu sinto que não sou amado, não sou querido por aqueles que eu desejaria ser amado e ser querido. Especially for my mother, especialmente pela mãe, and my daddy, pelo pai, and so forth. E daí para diante. The closer my relationship, the more hurt and bigger is the rejection. Quanto mais próximo o relacionamento, maior e mais difícil o ferimento de rejeição. It's not that they don't love me. Não é que eles não me amam, but I feel that way. Mas eu sinto assim. Maybe they're not aware that they're rejecting me. Eles talvez não percebam que estão me rejeitando. Maybe they have been rejected by their own parents. Talvez eles foram também rejeitados pelos seus próprios pais. And therefore they are not able to channelize their love towards their children. E talvez dessa maneira eles se tornaram incapazes de partilhar o seu amor com as crianças. But because rightly or wrongly I feel I'm not loved by my parents. Mas com causas corretas ou não, a questão é o que eu me sinto rejeitado pelos meus pais. Then I feel rejection. Me sinto que eu não sou amado e, portanto, sinto rejeição. And as a rejection, what comes into my heart? E com a rejeição, o que é que vem no meu coração? Feelings of resentment, sentimentos de ressentimento, anger, raiva, bitterness, amargura, hatred, ódio, revenge, vingança, suspicion in married life, ciúme, suspeita entre os marido e mulher, jealousy between friends, ciúmes entre amigos, and so forth. E daí para diante. You see, what was Jesus' greatest suffering? Qual foi o maior sofrimento de Jesus? It was not the physical pain of the crucifixion. Não foi a dor física da crucifixão, but rather it was the emotional humiliation of rejection. Mas muito mais do que isso, foi o sentimento, a emoção, o sentimento de rejeição. Already we read in the beginning of John's Gospel. Nós lemos logo no começo do Evangelho de São João that Jesus came unto his own and his own received him not. Que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. His own family thought he was out of his mind. A sua própria família disse que ele estava fora de controle. He's gone mad. Estava se tornando louco. And wanted to put him away. E colocaram ele de fora. They were like ashamed of him. Estavam com vergonha dele. His own apostles suspected him when they saw him talking with a Samaritan woman. Os próprios apóstolos suspeitaram dele quando viram ele conversando com a samaritana. Just imagine the apostles suspecting him. Imagine os apóstolos suspeitando de Jesus. And the point St. John says in the Gospel, they did not even ask Jesus why he was talking to the woman. E interessante que o Evangelho nem mesmo menciona os apóstolos perguntando por que ele estava conversando com a samaritana. And the religious leaders of the day were jealous of him. E os líderes religiosos daquele tempo tinham inveja dele. And Jesus was put to death because of jealousy. Jesus foi levado à morte por causa da inveja. And on the cross. E na cruz. In Matthew's Gospel and in Mark's Gospel. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. The first two earliest Gospels. Os dois primeiros evangelhos. What did Jesus say? O que Jesus diz? Only one sentence. Uma frase. Luke's Gospel will add 3 more things. No Evangelho de São Lucas serão adicionadas mais 3. John's Gospel 3 further things. E no Evangelho de São João outras 3. But in the earliest Gospels only one sentence is reported as being said by Jesus. Mas nos primeiros evangelhos somente uma frase foi dita por Jesus. And what did Jesus say on the cross? E o que Jesus disse na cruz? As if he was saying the very last feeling from his heart. Como que se ele tivesse expressando o último sentimento no seu coração. He said, my God, why have you abandoned me? Meu Pai, por que me abandonaste? And the evangelist reported in the language of Jesus. E o evangelista escreveu na língua de Jesus. Aramaic in one gospel, Hebrew in the other gospel.
Aramaico no evangelho, hebraico no outro evangelho. Because when you say something which is deep in your heart, you say it automatically in your mother tongue. Porque quando você diz alguma coisa que é muito profunda no seu coração, automaticamente você diz na sua língua materna. And the words of Jesus on the cross made such an impact on the church that the evangelist said we have to give the actual words of Jesus. E aquelas palavras de Jesus fizeram tanto impacto na igreja primitiva que os evangelistas disseram, nós temos que escrever exatamente como ele falou. As if Jesus was expressing on the cross what was man's greatest emotional burden. Como se Jesus estivesse expressando na cruz qual é o ferimento maior que um ser humano pode passar. The burden of being rejected. O ferimento de ser rejeitado. The burden of being betrayed by the person in whom you put your trust. O ferimento de se sentir traído pelas pessoas em quem se depositou confiança. The burden of being orphaned and thinking both your parents have died, have abandoned you. O sentimento de perceber, se sentir abandonado porque os pais abandonaram. How many people have told me Quantas pessoas me disseram that they were not so much sad that their mother had died, que eles não ficariam tão tristes se a mãe tivesse morrido, but they were angry with their mother for dying when they were just 3 years old and leaving them alone. mas estão com guardaram raiva da mãe porque a mãe morreu quando eles só tinham 3 anos e a deixaram sozinha. The burden of loneliness. O ferimento da solidão. Above all, the burden of being abandoned even by God. E acima de tudo, o sentimento de ser abandonado até mesmo por Deus.